Olá, crianças! Nós vamos iniciando mais uma semana, né? Já estamos no mês de junho agora, nosso segundo trimestre, né? Estamos com a decoração de festa junina, porque é o mês das festas juninas. Nós vamos ter alguns vídeos com algumas novidades, tá bom? Então, hoje é aula de português, né? Dia 15 de junho é aula de português. Nós vamos iniciar com a parte de ortografia, palavras com G e com J, né? Porém com o mesmo som, G e G, né? Lá na página 112. Então tem um textinho lá para vocês lerem, né? Que é o gerê e o geni, vocês lerem em voz alta, né? Estão falando das palavras com G e com G. Na página 113 e na página 114 tem os exercícios relacionados à ortografia, né? Palavras com G, são palavras mais difíceis de a gente detectar, né? Então é importante que vocês sempre leiam bastante, né? Sempre leiam bastante para conseguir fazer essa diferenciação na ortografia, tá bom? Quanto mais ler, melhor é, tá? Primeiro exercício, vocês vão só sublinhar lá no texto da página 112 as palavras com G e G, né? Com G e com J, tá bom? 2, vocês vão procurar no caça-palavras, né? Procure palavras com G circulando de azul e com J de vermelho. E depois copie na coluna correta. O exercício 2. Exercício 3 vai completar com GG, ou com G ou com J, tá bom? Depois escrever na frente as que foram com G e as que são com G. Exercício 4 vai escrever o nome das figuras, algumas se escrevem com G e outras com J. Exercício 5 vai pintar a legenda. Então, de vermelho, né, as palavras com G, que apresentam um som de J, e de azul as palavras com G que não tem som de J. Continuando a parte de interpretação de texto, né, é um texto que chama Festa de Aniversário. Vocês vão ler também ele, né, como eu sempre falo para vocês, procurem ler em voz alta, para que vocês ouçam o que vocês estão lendo, que é muito importante, tá? Leiam o vocabulário também da página 116. E aí na página 117 e até a página 119, nós vamos ter o estudo do vocabulário e a interpretação do texto, tá? Então, o estudo do vocabulário na página 117, né? Vocês vão reescrever a frase substituindo os termos sublinhado por outros iguais que tenham o mesmo significado. Vai lá e olha na tabelinha, né? Aqui na página 116 do vocabulário. 2. Marque a palavra que tem o mesmo significado da que está sublinhada em cada frase. Então, tem uma palavra na frase sublinhada, qual que tem o significado semelhante. 3. O que significa intransigente? Tá lá também no vocabulário, no estudo do vocabulário. Página 118 agora, né? Essa daqui, trabalhando o texto. Então, tá falando lá. Qual o título da história? 2. O que Leonora disse que engoliu? Então, vocês vão olhar e vão circular. Por que familiar? Para que familiar? Leonora disse que engoliu o objeto. Então, marca um X para quem que ela falou. Tem aqui a figura. 4. Como ficaram todos quando o pai disse o que aconteceu? Risque as palavras, né? Que eles sentiram naquele momento. 5. O que o médico disse ao pai o pai da menina depois da chapa, né? 6. E o que foi a explicação de Leonora? O que ela falou à família para que acabasse toda aquela aflição, né? Qual foi a resposta? 7. Leia novamente o texto, festa de aniversário, leia novamente, tá bom? E observe a aventura vivida por Leonora e sua família. Você já teve uma festa de aniversário? Ou foi a uma festa de algum amigo, né? Na qual aconteceu alguma coisa, algo parecido? Relate. Então, vocês vão escrever aqui, né? Se já passaram por alguma coisa parecida, igual a dela, vocês relatem aqui, tá bom? Parte de gramática, né? Então, nós vamos ver novamente, nós já vimos no ano passado, substantivos, né? Então, o que é o substantivo, né? Tá aqui, ó, na página 120, né? O substantivo são tudo que dá nome às coisas, né? A pessoas, a lugares, a objetos, a sentimentos, a frutas. Tudo isso é o substantivo. Nós aprendemos no ano passado e trabalhamos bastante o substantivo no ano passado, né? E nós vamos ver hoje o substantivo próprio e o substantivo comum. Eu até separei aqui para vocês, né?
Então, substantivo comum é o que dá nome, como eu falei, a seres, a objetos, a sentimentos, né? São frutas, são substantivos comuns. Eu coloquei uns exemplos aqui, tá vendo? Arara, aranha, laranja, leão, são substantivos comuns, né? E os substantivos próprios, né? São nomes que nós damos a pessoas, lugares, cidades, né? São substantivos próprios. Aqui tem um exemplo, essa garotinha ela chama Yasmin, Geraldo, Tiago, né? Geralmente os substantivos comuns iniciam sempre com letra minúscula, né? A não ser que ele esteja iniciando uma frase. E o substantivo próprio é sempre escrito a primeira letra, né? Inicia-se com letra maiúscula, tá? Lá no livro, na página 121, tem a definição de substantivo comum, né? Igual tá lá em cima, serve para dar nome a todos os seres da mesma espécie. E lá na página 122 está falando do substantivo próprio, serve para nomear. Então, o substantivo comum dá um nome e o substantivo próprio nomeia, né? Dá um nome para aquele substantivo comum que eu tenho, tá bom? Nas páginas 123 até as 124, 123 e 24, tem os exercícios. Porém, lá no slide eu coloquei como lição de casa para vocês, que vocês copiem a definição de substantivo no caderno, como a gente sempre faz na escola, né? Que eu passo na lousa e vocês copiam. Então, vocês vão copiar o quê? Da página 120, a definição de substantivo, né? O que eles podem ser. Não precisa se preocupar em copiar desenho, fazer desenho. Se quiser desenhar uma casa, escrever casa, janela, pode fazer, tá bom? Mas vocês vão copiar a definição de substantivo. Depois vocês vão copiar a definição de substantivo comum. Tá falando aqui, tá dando exemplo, toda essa parte, né? Toda essa explicação. Não se preocupa com o desenho, só copia a explicação. Página 122, a mesma coisa. Copia a definição, não se preocupa com o desenho, tá bom? Mas copiem no caderno. Exercícios, né? Exercício 1. Observe a letra a seguir para encontrar o substantivo. Então, as letras estão embaralhadas, desembaralha e vê qual é o substantivo. Exercício 2. Na frase abaixo, sublinhe os substantivos próprios e circule os substantivos comuns das frases. Exercício 3. Complete o quadro com o que se pede, né? Então, são respostas pessoais que vocês vão colocar, tá bom? E aí vão completar as duas frases. Exercício 4 vai ligar corretamente o que é substantivo comum e o que é substantivo próprio, tá bom? Esses são os exercícios aqui do livro, né? Deixei os exercícios lá no slide como lição de casa, vou estar explicando certinho, vou estar falando novamente do que vocês têm que copiar no caderno, né? Que é a definição do substantivo. Igual eu fazia lá na lousa, vocês vão copiar aqui do livro e colocar no caderno de vocês, tá bom? Tem um videozinho explicando sobre substantivo novamente, para fixar legal para vocês, tá bom? E tem umas atividades em folha que nós também estaremos enviando, tá bom? Qualquer dúvida eu estou à disposição na escola ou pode me chamar pelo WhatsApp. Tchau, tchau, beijo e bons estudos. Bom dia. Hoje nossa aula de português, dia 15 de junho, nós vamos iniciar com a ortografia, né, que é o G e o J, palavras com G, J, porém com G e com J, ou com J, né, lá na página 112, tá bom? Então, tem um textinho aí para vocês lerem, depois tem os exercícios para serem feitos, como eu já expliquei lá no vídeo. Como eu falei para vocês, palavras com G ou com J, G, J, são palavras que nós precisamos mesmo ler, né? Ter bastante leitura para conseguir identificá-las. Né? Seguindo os exercícios da página 113 e 114 que eu já expliquei, vem a parte de leitura e interpretação de texto, que é o texto Festa de Aniversário, que conta a história da Leonora, né? Já pedi para vocês, vou pedir novamente que vocês leiam, prestem atenção na pontuação, leiam em voz alta, né? Tem muita conversação, muito diálogo nesse texto, então leiam e prestem atenção nisso, tá bom? E aí em seguida vocês já podem fazer os exercícios das páginas 117 até a 119, conforme foi explicado já no vídeo para vocês.
E aí, em seguida, nós entramos na parte de gramática, que é o substantivo próprio e substantivo comum. Então, substantivos são palavras que dão nome às pessoas, né? As pessoas, animais, coisas, lugares, sentimentos, tudo que dá nome é substantivo, né? E o substantivo, ele se define, eles têm várias definições. E hoje nós vamos ver o substantivo próprio e comum. Eu passei lá no vídeo para vocês, né? Substantivo próprio e comum, né? Substantivo comum é aquele que serve para dar nome a todos os seres da mesma espécie, né? Não se refere a nada em particular, a nada somente aquela, né? Restrito a alguma coisa. Então, o substantivo comum, ele dá nome a todos os seres. E o substantivo próprio, ele vai se referir a nomear algo em particular. Então, o nome de uma pessoa, o nome de uma cidade, mais específico, referente a particular a alguém, né? Lá nas páginas 121 e 122, tem lá as explicações dos substantivos. Continuando, na página 123, né? 123 até a página 124 são os exercícios que eu já expliquei no vídeo para que vocês possam fazê-los, tá bom? Aqui no slide agora nós temos a lição de casa. Então, como será a lição de casa? Eu também já falei, mas eu vou reforçar de novo aqui. Tá lá então, copiar no caderno a definição dos substantivos próprios e comuns, que estão da página 120 até a página 122. O que vocês vão fazer, né? Então, toda vez que nós começamos uma gramática nova, nós sempre registramos no caderno, né? Eu passo na lousa e vocês registram no caderno. Então, eu gostaria que vocês copiassem a definição da página 120 de substantivo, né? O que quer dizer substantivo e o que ele pode ser. Tem o quadradinho lá, meio rosadinho, né? Depois dos desenhos, e aí vocês podem copiar no caderno, tá bom? Coloca o cabeçalho, a data certinha e copia. Na página 121, vocês vão copiar a definição de substantivo comum, né? Então, pode copiar a página toda que tem a definição e o exemplo. E a página 122 também, tá bom? Exercícios, né? Vocês vão fazer esses exercícios no caderno também, copiando todos eles no caderno. Copia sempre de caneta e responde de lápis, né? Conforme nós sempre fazemos. Então, tem 4 exercícios para que vocês façam aí, tá bom? No caderno de vocês. Então, além dos exercícios do livro, tem essas lições que vocês vão fazer no caderno, tá bom? Se vocês tiverem dúvida de alguma coisa, tiver algum problema, pode me chamar pelo WhatsApp, que nós conversamos e eu posso explicar melhor se ficar alguma dúvida de algum exercício, tá bom? Boa aula para vocês, bons estudos e boa semana. Tchau, tchau. Hoje vamos começar nossa aula fazendo um jogo. Vou escrever várias palavras na louça e formar grupos. Vocês vão ter que explicar por que eu formei o grupo dessa maneira. Grupo 1, Fafá, Córdoba, Marta, Miguel, Espanha, Rafael. Grupo 2, Canetinha, Leão, Tesoura, Amor, Praça, Terra, Pasto, Gorila, Calor. Alguém já descobriu? Um dos grupos, sim. O primeiro grupo é formado por nomes de lugares, de pessoas, de animais de estimação. São os substantivos próprios. Sempre se escrevem com letra maiúscula. Vejamos um exemplo. Rosa e rosa. O primeiro exemplo é um nome e o segundo se refere a uma flor. A palavra rosa, que designa um nome de mulher, se escreve com letra maiúscula. O que aconteceria se eu não a usasse? Não saberíamos com certeza se é uma pessoa que se chama Rosa e poderíamos pensar que está falando de uma flor. Muito bem. E o que acontece com a segunda lista? Quem sabe dizer por que estão no mesmo grupo? Você colocou animais como gorila, coisas como a tesoura e lugares como a praça. As palavras usadas para designar objetos, sentimentos, lugares, sensações e animais têm uma denominação especial, substantivos comuns. Estes só se escrevem com maiúscula quando iniciam oração. Por exemplo, ursos, leões e elefantes. Vou escrever uma carta para minha avó para ver se ela me ajuda a convencer a minha mãe.
Não tenho que me esquecer das maiúsculas nos substantivos próprios. Vejamos. Querida vovó, a senhora me deixaria ter um bicho de estimação? Eu vi no aquário um peixinho que é cor de laranja. Vou chamá-lo abóbora. A minha mãe pediu que eu lhe dissesse para comprar abóbora e milho na quitanda, o milho dourado que fica perto da sua casa, para fazer sopa hoje à noite. Tiago, entendi tudo perfeitamente. E como prêmio por você ter escrito muito bem uma carta, vou falar com sua mãe para ver se ela deixa que você tenha o abóbora em casa. Escrever bem tem suas compensações. Ei, inscreva-se! Não se esqueça de responder a pergunta e continuar aprendendo com os próximos vídeos.